Hoje, a igreja celebra a festa de Maria Madalena. No evangelho de hoje, vemos que ela foi ao túmulo, ainda de madrugada, para prestar sua última homenagem ao Senhor Jesus. Por 2 vezes ela escutou a mesma pergunta: mulher, por que choras? Escutemos com atenção e aprendamos com os ensinamentos do Senhor. Aconteceu assim. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu, então, 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro. Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou, em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto de meu Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. O que aprendemos com essa passagem? Esta é uma das passagens mais belas e profundas das Sagradas Escrituras. Recordemos que Jesus havia libertado Maria Madalena de uma possessão de 7 demônios. A partir desse encontro, ela tornou-se uma de suas discípulas mais fiéis, e o Senhor a honrou, concedendo-lhe a graça de ser a primeira pessoa a encontrá-lo após a ressurreição. Maria Madalena era discípula de Jesus. Existe uma diferença entre discípulo e apóstolo. Discípulo é aquele que aprende com o mestre. Apóstolo é aquele que recebe uma missão e é enviado em nome do mestre. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus lhe confiou uma missão: vai dizer aos meus irmãos. E Maria foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor. Por isso, a tradição da igreja a reconhece como a apóstola dos apóstolos, por ter sido a primeira anunciadora da ressurreição. Voltando ao início da passagem, e Maria escuta repetidamente a pergunta: por que choras? À primeira vista parece uma pergunta simples, mas ela revela uma verdade profunda. Existem muitos motivos que nos fazem chorar. Choramos pela dor, pela perda, pela saudade, pela decepção e também de alegria. Porém, diante das lágrimas, precisamos perguntar a nós mesmos: por que estou chorando? Maria foi ao túmulo, lamentando a morte de Jesus, e mesmo vendo a pedra removida e ouvindo a voz dos anjos, continuava presa ao sofrimento. Logo depois, o próprio Jesus aparece e lhe faz novamente a mesma pergunta: mulher, por que choras? O amor e a gratidão que Maria tinha por Jesus eram tão grandes que o luto impedia seus olhos de reconhecer o ressuscitado. Ela havia esquecido aquilo que o próprio Senhor anunciara diversas vezes e ressuscitaria ao 3º dia. O choro estava impedindo Maria de enxergar o maior milagre de sua vida. Somente quando Jesus pronunciou o seu nome, Maria, ela reconheceu o Senhor. Que cena extraordinária! Aquela que já havia experimentado a graça da libertação agora recebia uma graça ainda maior.
contemplar o Cristo ressuscitado e ser enviada para anunciar essa boa nova ao mundo. Essa passagem também fortalece a nossa fé. Ela recorda que muitas vezes nossas preocupações, tristezas e sofrimentos nos impedem de perceber que Deus continua agindo ao nosso lado. A palavra de Deus nos promete que o Senhor enxugará nossas lágrimas, que estou chorando. Maria foi ao túmulo lamentando a morte de Jesus. Mesmo vendo a pedra removida e ouvindo a voz dos anjos, continuava presa ao sofrimento. Logo depois, o próprio Jesus aparece e lhe faz novamente a mesma pergunta: mulher, por que choras?